Bom, falando sobre o tema de hoje, extraído do livro As Leis do Sol, o mestre Okao nos ensina que a verdade búdica, na verdade, é a mente de Buda, a mente do Ser Alcantara e do Deus Criador, e a verdade búdica é como um fio dourado que tece o passado, presente e futuro da humanidade. Isso significa que, ao longo da história da humanidade, muitos iluminados nasceram e pregaram os ensinamentos para as pessoas. Quando a gente aprende mais a fundo a história do planeta Terra, por exemplo, a existência do Deus Alfa há 300 milhões de anos, ou o Senhor Elohim há 150 milhões de anos, a gente vê que a humanidade ela nunca foi abandonada. Em nenhum momento a humanidade foi deixada de lado pelo Deus Criador, pelo Senhor Alcantara. E esses fios de várias cores é como se fosse um tecido, e esse tecido é feito de várias linhas, e essas linhas têm uma série de cores, como por exemplo, as 7 cores do arco-íris que a gente aprende no Sutra, cores douradas, cores prata, verde, violeta, depende da tendência de cada iluminado, elas foram tecendo esse tecido que protege a humanidade do materialismo, do ateísmo e mantém a gente aquecido, mantém o nosso coração aquecido e protegido desse tipo de influência negativa. Esse é o desejo original do Senhor Alcantara ao pregar os ensinamentos. Realmente proteger cada pessoa das trevas do materialismo, fornecer a salvação de cada alma. Isso já estava escrito no primeiro livro, que é o livro As Leis do Sol, escrito no início da década de 80. Além disso, a verdade búdica, a verdade pregada pelo mestre Okao, é como o sol. O sol ele fornece luz infinita para as pessoas, ele não escolhe a quem ele vai dar a luz. A erva daninha também recebe luz do sol, árvores frutíferas recebem a luz do sol, pessoas más recebem a luz do sol, pessoas boas. Ele é indiferente, ele é imparcial, ele fornece a luz a todas as pessoas. E mesmo quando a gente não vê o sol, quando tem nuvens cobrindo o sol, isso não significa que o sol não existe. Existe uma nuvem na frente dele, mas ele continua existindo. E uma vez que essa nuvem sair da frente da luz do sol, então essa luz vai voltar a brilhar. E o livro As Leis do Sol, que é o principal livro da Rap Science, é o livro-chave da Rap Science, ele tem a função de fornecer esperança para as pessoas do mundo e se tornar também um tesouro para as futuras gerações. O único e principal objetivo do mestre Okao a ter fundado a Rap Science é realmente abrir o futuro da humanidade, porque a humanidade, o futuro da humanidade, ele não consegue ser aberto com base no materialismo ou com base só na área científica. É necessário que a fé em Alcantara exista para que realmente o mundo continue existindo. Nós vivemos agora no mundo tridimensional. Acredito que todos que estejam aqui hoje já tenham pensado em algum momento no significado da vida. Por que você nasceu? Da onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Qual que é o significado da vida? Eu sempre penso sobre isso e antes pensava também profundamente sobre isso e foi exatamente essa pergunta que me trouxe do mundo da religião. E quando a gente pensa sobre esse tipo de significado ou essa existência, a gente imagina que se a vida ela fosse finita, se a nossa vida realmente acabasse nesse plano físico, se você vivesse 80, 90, 100 anos e a sua vida acabasse, você virasse dióxido de carbono, você virasse amônia, virasse uma série de componentes e o seu corpo sumisse, por que você ia se esforçar tanto? Para que você teria que extrair uma série de lições na sua vida? Por que passar por tanta adversidade, por tanto sofrimento, ter que batalhar, estudar, aprender e se esforçar,
se tudo que você se esforçou sumisse no final? Não haveria sentido nenhum. O verdadeiro significado é quando você sabe que todo o seu esforço que você está fazendo agora, ele vai continuar no outro mundo e você vai continuar existindo. Essa é uma perspectiva de vida muito mais feliz. Você ter a crença que, apesar do seu corpo físico perecer, você vai continuar existindo. Você não vai acabar. O seu corpo físico vai acabar, é verdade. Porém, a sua vida vai continuar. E tudo que você fez, tudo que você aprendeu, vai influenciar a sua vida no outro mundo e também a sua próxima vida. Se você acha que você recebeu muitas bênçãos nessa vida agora, saiba que isso é fruto de muito do que você fez de bom na vida passada. A influência da vida passada. Muitos frutos você escolheu agora também. E muito do que você está plantando hoje, você vai colher na sua próxima vida. Essa que é a verdadeira perspectiva da verdade. E quando as pessoas acreditam apenas na razão ou na ciência, o mestre diz que, pelo menos, mostrem respeito a Buda Shakyamuni ou Jesus, que são seres que são reverenciados há milhares de anos. Não tem como você contar uma mentira e ela permanecer durante milhares de anos. Por isso, a gente tem que buscar manter a nossa mente aberta e continuar estudando os ensinamentos. Hoje, nós vivemos na sociedade da informação. Há muita informação por aí. Você tem um celular na sua mão, você vai ter acesso a tudo quanto é tipo de informação. Isso gera uma certa arrogância nos seres humanos, principalmente quando vem já dessa geração e vai crescendo, vai se acha na verdade que sabe tudo. Porém, não tem nenhuma informação que supere a verdade eterna. Não tem nenhuma informação que supere o que Deus ensina. Por mais que você leia algo no celular ou num livro, enfim, essa informação ela nunca vai superar a verdade de Deus. Quando que alguma informação de smartphone, por exemplo, vai superar a capacidade de perdão do ser humano? Ou o ensinamento do perdão? Quando que perdoar alguém vai estar errado? Nunca. E você não vai conseguir acessar ou perdoar alguém só lendo as informações. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a diferença entre informação e sabedoria. Sabedoria é algo que ela vem de contemplação, ela vem de esforço, ela vem de silêncio, tempo de silêncio, tempo de solitude. Se a gente só com informação, não necessariamente você vai crescer como um ser humano. A gente sempre deve buscar ter isso em mente, a questão de que a sabedoria também é necessária na nossa vida. E há 4 verdades básicas que a gente deve sempre lembrar em relação aos ensinamentos do Mestre Ukawa. São 4 princípios básicos, não são os 4 princípios da felicidade. Quando a gente fala 4, vai falar amor, conhecimento. São 4 ensinamentos que a gente sempre deve buscar ter em mente. É muito fácil esquecer o ensinamento, porque é uma quantidade de ensinamento fabulosa e a gente vai esquecendo ao longo do dia. Então, 4 principais que o mestre nos ensina. Primeiro, esse é o principal, que Deus, o Senhor Cantare, ele existe e continua a fornecer luz e amor para a humanidade. Apesar de a gente não conseguir enxergar El Cantare na sua consciência total, ele continua existindo e dando o amor dele para a humanidade, permitindo que a gente continue existindo. Inclusive, no livro Meus Amados Atravesse o Vale de Lágrimas, no capítulo 5, tem uma fé mais forte, o mestre ensina que quando a humanidade começa a aumentar, a população começa a aumentar muito, os deuses da Terra, com D minúsculo, os deuses regionais, por exemplo, ou deuses de países, cada país, região tem um deus específico, deus regional. Vide o livro As Leis da Justiça, quem tiver interesse nesse assunto. Quando a população começa a aumentar muito, os deuses ficam incomodados.
porque começa a crescer demais e o plano deles é diminuir realmente a população. E nisso você vê catástrofes naturais, uma série de acontecimentos que visam realmente a diminuição dos habitantes da Terra. Isso é o nível de consciência dos deuses. Agora, quando você lê o livro Meus Amados, Atravesse o Vale de Lágrimas, o que o mestre Okal ensina? Aí você sente o amor do Criador. Ele diz, se a humanidade está aumentando muito, a gente não precisa diminuir a humanidade. A gente tem que criar novos ensinamentos, maneiras de pensar e viver, para que todas essas pessoas entendam e possam conviver. Isso é o amor do Criador. Inclusive, isso já foi ensinado, na situação que o planeta Terra está hoje, já se fosse pelos deuses étnicos ou regionais, isso aqui já tinha acabado há muito tempo. Já era dar um peteleco, a Terra chacoalhava e ia todo mundo pro beleléu. É nítido isso. Pensa no que o mestre fala e pensa na humanidade. Aonde que a gente está indo? É totalmente contrário. Se você tem uma visão de curto prazo, delete mesmo, reseta, dá lá, igual tinha no Super Nintendo, aperta o reset, assopra a fita e começa de novo. Ou nem começa, sei lá, manda para outro planeta, faz qualquer coisa, mas não fica com isso aqui. Vamos diminuir esse negócio. Não dá. Esse não é o amor de Alcantara. Eu lembro quando eu li esse trecho, eu pensei, realmente, o Senhor Alcantara nos ama muito. Ele sempre nos fornece novas chances. A humanidade não está me seguindo, tenho que ensinar mais. A humanidade não está me seguindo, vou dar um sinal novo para eles acreditarem. Esse é o amor do Criador. E ele ama cada um de nós. Cada um. Inclusive, há sempre um conflito na tradução teve um conflito esses dias num treinamento internacional, que está escrito, meus amados, atravesse o vale de lágrimas, mas o ideal seria meu amado, porque o mestre disse que ele escreveu esse livro para cada um. Não é quando você pega aquele livro, ele é seu, o mestre escreveu aquilo para você que é o amado dele. Esse é o amor do Senhor Alcantara. Segundo, os seres humanos são filhos de Deus. Eles não são filhos do pecado. Nós não nascemos do pecado, apesar de pecarmos, apesar de fazermos coisas erradas. Porém, a nossa verdadeira natureza, ela é divina. E quando você busca se arrepender e mudar, o Senhor Alcantara, ele perdoa você e te dá uma nova chance. Eu lembro que quando eu iniciei a busca por religião, eu sempre queria acreditar em uma consciência que me perdoasse. Porque eu tinha feito tanta coisa errada na minha vida que eu precisava pedir perdão para alguém. E eu não sabia para quem pedir. Eu pedia para as pessoas que eu tinha feito burrada, mas não era o suficiente. E quando eu conheci o Senhor Alcantara e conheci pelos ensinamentos que ele iria me perdoar, isso foi magnífico. O fato de ter uma consciência que te perdoe pelo que você faz de errado. E isso existe pelo fato da gente ser filho de Deus. O fato de você ser filho de Deus não quer dizer que você é perfeito e nem que você não precisa mais mudar. Mas significa que é algo que você tem que almejar. Você tem que sempre buscar a sua natureza divina. Há sempre Eu lembro uma vez que eu fui questionado sobre a natureza divina. Se eu sou filho de Deus e tenho um diamante bruto dentro de mim, por que eu tenho que me esforçar? Foi uma pergunta que me fizeram. Se eu já sou filho de Deus, eu vou me esforçar para quê? E a resposta a isso está no livro A Mente Inabalável. Nesse livro o mestre diz, um diamante bruto, quando ele não é lapidado, ele acumula sujeira e não tem valor nenhum. Nós somos um diamante bruto. Você tem que se lapidar para você poder brilhar. Essa é a nossa verdadeira essência como filhos de Deus e do Senhor Alcantara. Terceiro ponto, nós temos uma vida eterna. O seu corpo físico, ele acaba, é verdade. Agora, a sua alma, ela é eterna. Você vai continuar vivendo como alma. Isso é uma misericórdia. Inclusive,
tem uma palestra do mestre que chama Amor Infinito. Nessa palestra, o mestre ensina que o maior amor de Deus é ter concedido a vida eterna a cada alma. O maior amor de Deus é ter concedido a vida eterna a cada alma. Ele nos concedeu essa vida eterna. Pode ser que no meio do caminho apague? De acordo com o Deus Ramu, sim. Tem casos que apaga. Mas, via de regra, a vida é eterna. Você tem uma vida eterna. E você não deve desperdiçar a sua vida. Por quê? Aí vem outra pergunta. Já que a vida é eterna, que beleza! Então é eterno mesmo? Eu vou ficar boiando aqui eternamente. Resposta. A resposta está no livro, está só em inglês, Everlasting Truths, nem sei traduzir, as verdades eternas. Os segredos das verdades eternas. Apesar de você ter a vida eterna, você vive sob a lei da causa e efeito. Significa que, apesar da sua vida ser eterna, se você plantar más sementes, você vai colhê-las eternamente. Se você plantar boas sementes, você também vai colhê-las eternamente. Saiba que o que você faz, você vai colher eternamente. Mas a vida é eterna. Deus nos concedeu essa vida eterna. Quarto e último ponto. O outro mundo, o mundo espiritual, ele existe. A existência do mundo espiritual, que é o mundo pós-morte ou o outro mundo. E existe também céu e inferno, como o mestre Okawa nos ensina no livro As Leis do Inferno. Inclusive, ontem, sempre conto o nosso amigo missionário do Irã, ele está bem famoso agora na Rap Science, ele faz umas coisas muito interessantes. Ele está conduzindo no Irã uma sessão de autorreflexão baseada no livro As Leis do Inferno. Então, você pensa sobre o livro As Leis do Inferno e faz reflexão com base nesse livro. Achei interessante, porque se o outro mundo existe, a gente tem que realmente viver com base nessa lei. Realmente pensar quando eu for para o outro mundo, como que vai ser a minha vida? Eu busco praticar isso todo dia. Se a minha vida acabar hoje, como que vai ser a minha vida no outro mundo? Se eu tomar essa decisão, mas você não pensa longe, você pensa agora. Essa decisão que eu estou fazendo, como que ela vai impactar a minha vida no outro mundo? Então esse é o quarto ponto, a questão de que o outro mundo existe e nós vamos para lá. Se tudo é certo. Porque tem a terceira opção também, que é ficar aqui. Que a gente está lutando para que essa população diminua. Conforme o filme Let It Be. Infelizmente, há muitas almas perdidas no plano físico. E a gente está trabalhando para, pelo menos, diminuir essa população. Então, essas são as 4 principais ensinamentos que a gente deve sempre lembrar. Primeiro, Deus existe e ama a humanidade. Segundo, os seres humanos são filhos de Deus. Terceiro, nós temos vida eterna. E quarto, o mundo espiritual existe. Então, essas são 4 verdades básicas que a gente sempre deve buscar ter em mente como ascetas e discípulos do Senhor Alcantara. Então, esse foi o tema de hoje. Sugiro a leitura do livro As Leis do Sol para poder retomar essas verdades.